Oi galera, tudo bem? Aqui é a professora Larissa. Na aula 10 de hoje nós vamos falar sobre função. Em relação à função, nós vamos estudar os seguintes tópicos: funções iguais, função crescente e decrescente e paridade de uma função. Primeiro, nós dizemos que duas funções f e g são iguais se e somente se o domínio da função f for igual ao domínio da função g, o contradomínio da função f também tem que ser igual ao contradomínio da função g e a relação de correspondência da função f tem que ser igual à relação de correspondência da função g. Então, se você tem que duas funções satisfazem esses tópicos, significa que elas são iguais, beleza? Função crescente e decrescente. Pessoal, a gente pode analisar o crescimento ou o decrescimento de uma função num determinado subconjunto dos números reais. Eu tenho aqui um gráfico em que nesse gráfico essa função possui intervalos em que ela é crescente e intervalos que ela é decrescente. Então, por exemplo, de A até C, o meu gráfico está crescente, certo? Então, aqui, nesse intervalo, a minha função ela é crescente. Agora, de D até E, o gráfico também está acima do eixo aqui, e nós temos que nesse intervalo a função é crescente. Agora, de C até D, o gráfico está representado abaixo do eixo X. Então, nesse intervalo, eu tenho um decrescimento da minha função. E nós temos também de E até B. De E até B, nós também temos um intervalo em que a função ela é decrescente. Bom, nós temos algumas regras a respeito do crescimento e decrescimento de uma função. Então, dada uma função f de A em B, nós temos que, primeiro, essa função vai ser crescente, ou seja, se para todo xy pertencentes a A, nós temos que x é menor nós temos que x menor que y implica em f de x menor que f de y. Então, observem que, em relação à função crescente, se um valor de x pertencente a A, se ele for menor que y, então f de x é menor ou igual a f de y. A gente já vai entender por que eu frisei menor ou igual ali. Agora, quando que essa função vai ser decrescente? Ela vai ser decrescente se, para todo xy pertencente a A, nós temos que, se x é menor que y, então f de x vai ser maior ou igual a f de y. Observem que, quando nós temos uma função decrescente, nós mudamos ali o sinal da desigualdade. F de x menor que y vai implicar em... x menor que y vai implicar em f de x maior ou igual a f de y. Agora, quando que a função é estritamente crescente? Ela vai ser estritamente crescente se, para todo x, y pertencente a A, nós temos que, se x é menor que y, então f de x tem que ser menor que f de y. Observem que estritamente crescente indica que nós não podemos ter a função igual a zero, então é só menor. Também observe que, quando a gente tem uma função estritamente crescente, nós não mudamos o sinal da desigualdade. Agora, quando que uma função ela é estritamente decrescente? Ela vai ser estritamente decrescente se, para todo xy pertencente a A, se x é menor que y, então f de x é maior que f de y. Então, nesse caso, se eu tenho um valor de x menor que y, então f de x vai ser maior que f de y. Observem que na função decrescente nós trocamos o sinal da desigualdade. O que muda aqui para a função decrescente e estritamente decrescente? Quando nós temos que uma função é estritamente decrescente, nós não usamos ali
a função igual a zero. Ela vai ser apenas, nesse caso, né, quando x menor que y, f de x vai ser maior que f de y. Não temos ali que ela tem que ser igual. Exemplo de funções crescentes. Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma função do primeiro grau. Lembra que, para que uma função do primeiro grau seja crescente, o valor do coeficiente a tem que ser positivo. Então, nesse caso, como a vale 3, nós temos que a é maior que zero, né? Portanto, f de x igual a 3x menos 1 é o exemplo de uma função crescente. Agora, f de x igual a x ao cubo. Também é um exemplo de uma função crescente. Se a gente for construir o gráfico dessa função aqui, nós vamos observar que o gráfico representa uma função crescente. Agora, dois exemplos aqui de funções decrescentes. Nesse caso, f de x igual a menos 2x mais 3. Gente, nesse exemplo aqui, observem que o coeficiente a, que nesse caso é menos 2, que nós também chamamos de coeficiente angular, é um número negativo. Sempre que o coeficiente angular for um número negativo, significa que a função é decrescente, beleza? Em relação à função do primeiro grau aqui. Outro exemplo, coloquei ali oposto ao primeiro exemplo da função crescente. F de x igual a menos x ao cubo. Então, nós temos aqui exemplos de funções crescentes e decrescentes. Só uma observação aqui, pessoal. Faltou eu colocar decrescentes, tá? Então, o segundo exemplo aqui é decrescentes, não crescentes. Então, corrijam ali. Bom, o que seria paridade de uma função? Gente, se a gente tem, tá, um conjunto A, em que, se a gente tem que x pertence a A, então menos x também vai pertencer a A. Então, considerando uma função de A em B, se no conjunto A nós temos um elemento igual a x, então se nós temos que no conjunto A um elemento igual a x, então menos x também vai pertencer a esse conjunto A. Primeiro, pessoal, quando que uma função ela é par? Nós dizemos que uma função ela é par quando, ou melhor, se e somente se, f de menos x é igual a f de x. Então, sempre que f de menos x for igual a f de x, indica que a sua função vai ser crescente. Desculpa, par. Então, para todo x pertencente a A, como que nós vamos ter o gráfico nesse caso? O gráfico ele vai ser simétrico em relação ao eixo y. Vamos aqui para um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de uma função em que essa função ela é par. Se a gente for analisar o gráfico ali, nós vamos ter que os valores eles são simétricos em relação ao eixo y. As coordenadas do vértice dessa função estão sobre o eixo y. Como aqui eu tenho exemplo de uma função do segundo grau, o que nós temos em relação a essa função? Todos os pontos eles vão ser simétricos em relação ao vértice, tá? Então, por exemplo, quando eu troco x por 1, ou seja, eu faço f de menos 1. Quando eu troco x por menos 1, eu tenho menos 1 ao quadrado com menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1, com menos 1 dá 0. Agora, se eu troco x por 1, o que eu tenho nesse caso? 1 ao quadrado menos 1 vai dar 0. Nesse caso, pessoal, f de menos 1 é igual a f de 1, ok? Então, volta lá para a definição de função par. F de menos x é igual a f de x. Nesse caso, se a gente fosse fazer sem trocar os valores do gráfico, tá? Eu tenho aqui a função f de x igual a menos x quadrado menos 1. O que seria f de menos x? F de menos x é igual a menos x quadrado menos 1. Só que menos x quadrado não vai ficar igual a x quadrado? Então, o que nós temos nesse caso? Que f de menos x
é igual a x² menos 1. Por isso que f de x é igual a f de menos x, entenderam? Quando eu troco aqui por menos x, o resultado deu x² menos 1, que é a minha função f. Se a gente substituísse x por 2 e por menos 2, nós iríamos encontrar o mesmo resultado ali, porque eles são simétricos em relação ao vértice. Agora, em relação, pessoal, à função ímpar, nós temos o seguinte. Uma função é ímpar se e somente se f de menos x for igual a menos f de x. Então, se f de menos x for igual a menos f de x, indica que essa função vai ser ímpar, tá? O gráfico de uma função ímpar, ele é simétrico em relação à origem ali do plano cartesiano. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui uma função f de x igual a 2x. Se a gente for olhar o gráfico dessa função, em relação à origem, esses pontos eles vão ser o quê? Simétricos, tá? Por que essa função ela é ímpar? Se a gente for determinar f de menos x, nós vamos ter 2 vezes menos x, certo? 2 vezes menos x resulta em menos 2x. Só que menos 2x, pessoal, não é a mesma coisa que menos f de x? Porque se você for fazer menos f de x, você encontra o quê? Menos 2x. Então, nesse caso, eu tenho que essa função ela é o quê? Ímpar. Ela vai ser uma função ímpar porque f de menos x é igual a menos f de x. E, voltando aqui para o gráfico, em relação à origem, o gráfico ele é simétrico, beleza? Aqui eu tenho exercício 2 da página 223 do Praticando. Vou fazer aqui com vocês, tá? Primeira alternativa ali. Bom, classifique cada uma das funções a seguir como par, ímpar ou nem par e nem ímpar. Gente, então, vou classificar aqui como par, ímpar, nem par e nem ímpar. Primeiro, vou calcular aqui f de menos x, na letra A. F de menos x vai ser igual a menos x² mais 3. Menos x² vai ficar x² mais 3. O que eu tenho nesse caso? Que f de menos x, quando eu troquei ali f de menos x, resultou em x² mais 3. Ou seja, f de menos x é igual a f de x. Então, indica que essa função é par. Beleza? Então, aqui, função par. Agora, na letra B, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu tenho que g de menos x é igual a 2 vezes menos x² menos 5 menos x, mais 1. O que eu fiz aqui, gente? Troquei aqui x por menos x e x por menos x. Nesse caso, menos x elevado ao quadrado fica x². Aqui tem regra de sinal. Menos com menos fica mais 5x mais 1. Gente, quando eu fiz isso, o que eu encontrei? 2x² menos 2x² mais 5x mais 1. Só que está diferente de 2x² menos 5x mais 1. Além de estar diferente, eu não tenho menos g de x. Então, aqui não é nem uma coisa nem outra, tá? Então, ela não é nem par e nem ímpar. Então, nem par e nem ímpar. Então, para você verificar se uma função é par ou ímpar, basta fazer
menos o valor ali da incógnita x. Bom, vamos para a letra C. Bom, eu tenho h de x, eu vou calcular h de menos x. Quando eu faço h de menos x, eu posso verificar aqui se ela vai ser par ou ímpar ou nenhuma das duas coisas. Então, fica 2 vezes menos 1, menos x, né, não menos 1, 2 vezes menos x mais 1. 2 vezes menos x fica menos 2x. Então, h de menos x é menos 2x mais 1. Aqui também não vai ser nenhuma coisa nem outra. Se esse sinal, também trocasse, a gente teria que essa função seria ímpar. Nesse caso, não vai ser nenhuma coisa nem outra, porque quando eu fiz essa substituição por menos x, eu encontrei menos 2x mais 1, que é diferente de 2x mais 1. E não estão ambos os valores negativos aqui para que ela seja uma função ímpar. Então, nesse caso, também, nenhuma coisa, nem par nem ímpar, né? Essa função é nem par e nem ímpar. Bom, pessoal, como atividades de casa, eu quero que vocês façam exercício 2 da página 224 e exercícios complementares, nesse caso, exercício 5 da página 226. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.